Olá! Bem, hoje vamos começar um novo capítulo, chamado Sabedoria na Vida Diária. Mulheres, sejam sábias. A ação da nossa vida diária é dirigida pela nossa própria sabedoria. Seja primitivo ou civilizado, a felicidade do homem depende inteiramente da aplicação individual da sabedoria. Se o homem moderno não é necessariamente feliz, tampouco o homem primitivo é necessariamente infeliz. A infelicidade do homem moderno é às vezes mais intensa e aguda. Uma íntima observação dos seres humanos diz-nos que a felicidade ou infelicidade na vida diária é o resultado da aplicação da sabedoria de cada pessoa. A fim de se evitar um equívoco, entretanto, é interessante declarar que sabedoria não é conhecimento. Os homens de conhecimento nem sempre são homens de sabedoria. Por exemplo, um doutor em economia pode ser muito pobre na administração de trabalhos domésticos. Em consequência, tenho grande respeito pela sabedoria dos cidadãos comuns que se empenham em calçar seus caminhos para a felicidade, conservando espíritos elevados enquanto sobrepõem os problemas. Contar com a sabedoria sem buscar o conhecimento é um idealismo meramente. Na vida moderna, o conhecimento é o portão para a sabedoria. A sabedoria comanda o serviço do conhecimento. Somente através da sabedoria podemos dar vazão ao conhecimento para ser utilizado nas nossas vidas diárias. Sem sabedoria, o conhecimento não consiste em nada, senão ornamentos inúteis na sociedade de hoje. Os homens tornam-se ignorantes quando desafiam a relação entre o conhecimento e a sabedoria. Não é exagero dizer que a causa fundamental da infelicidade no mundo é derivada da ignorância nesta relação. A infelicidade existe devido à ignorância. Por exemplo, aqueles que se lamentam da má sorte quando são enganados ou perdem propriedades, sofrem em virtude de sua ignorância em relação às leis. Muitos pais têm perdido seus filhos por sua ignorância em relação à medicina. Tratamentos próprios podem com frequência salvar vidas e assim salvar os pais das profundezas do sofrimento. Muitas jovens têm sofrido amargas experiências após aceitarem as doces palavras de homens libertinos. A ignorância pública em relação à política tem conduzido um país à trágica infelicidade como resultado de políticos sagazes e cruéis. A situação angustiosa de muitas mulheres de meia idade que se encontram à margem do desespero é devida à decepção com as falsas religiões e filosofias inferiores. Há muitos exemplos de caos trazidos à tona pela ignorância. Todos nós podemos dizer que não há nada mais trágico ou mais devastador no mundo do que a ignorância. Estamos vivendo numa época em que prosperam as pessoas astuciosas e enganadoras, enquanto os homens honestos são empurrados aqui e acolá pela multidão. Apesar de o povo estar um tanto consciente desta condição, nenhum indivíduo pode levantar-se contra tais desigualdades esmagadoras. A fim de vivermos efetivamente sob essas circunstâncias, necessitamos de uma sabedoria de vida. Por isso, mulheres, sejam sábias. Imploro a toda e qualquer mulher para que tenha sua própria visão como um membro da sociedade. Cultivem sua força de julgamento e desenvolvam-se em mulheres de cultura e bom senso. Se o povo em geral for ignorante, um punhado de homens de autoridade e conceituados intelectuais manobrarão as vidas das pessoas comuns. Esta é a imagem real da nossa corrente história. As mulheres, sempre vítimas de tais circunstâncias, devem tentar ser sábias. As mulheres podem acumular a mente de conhecimento e fazer uso da sabedoria. Teremos verdadeira paz, desembaraçando-nos das pressões do feudalismo e do abuso do poder através do fascismo. As mulheres devem tornar-se as grandes contribuintes no estabelecimento de uma sociedade cultural. Um grande pioneiro e o
Kishi Fukuzawa disse uma vez em seu Encouragement of Learning: não há significado em governar as massas ignorantes através da razão. Por isso, ameaçam-nas com grande autoridade. Um provérbio ocidental diz: um governo despótico é sempre estabelecido sobre o povo ignorante. O infortúnio, entretanto, é trazido à tona por pessoas ignorantes, não como resultado de um governo despótico. Depois de tudo, o governo obedecerá e trabalhará pelo povo quando o povo esforçar-se para criar uma sociedade civilizada através do estudo e da razão. Enquanto o povo não estuda, não se coloca disposto a sair da ignorância, os governos, os homens de governo abusam dessa autoridade. O comentário de Fukuzawa, acima mencionado, que possuiu uma profunda penetração na condição do Japão sob o reinado de Shokunato Tokugawa, expressou sua opinião de que o povo é ignorante e deve abrir suas janelas aos movimentos culturais. Advogou também a promoção do aprendizado como um passo imperativo para as pessoas ignorantes ganharem a felicidade. Comparando o povo da América e da Europa, Fukuzawa acentuou a grande necessidade do avanço do aprendizado e fez a sugestão de abrir caminhos superando a ignorância. Sua opinião era sábia e bem considerada para essa situação particular. Desde a época de Fukuzawa, o aprendizado prosseguiu com rapidez. Infelizmente, muitos dos nossos conhecimentos têm se desviado para a criação de métodos com a finalidade de ganhar fama e lucro. Um estranho fenômeno apareceu no Japão. O aprendizado ao qual grande esforço sempre fora dispensado é rejeitado assim que a educação formal de uma pessoa termina. Ao contrário, uma grande ênfase é colocada em fazer progredir no mundo sucesso material e posição social. Muitas companhias baseiam seu sistema de promoção e pagamento sobre o nível de educação do empregado, mais do que sobre a capacidade e empreendimento. Este novo sistema é formal e mecânico. Este sistema está tão profundamente arraigado que desviou a vida escolar do seu próprio curso. Hoje, uma classe do último ano do curso ginasial está dividida em 2 grupos: candidatos à universidade e 2. Aqueles que estão planejando iniciar um trabalho. Os primeiros estudantes são instruídos meticulosamente em todos os assuntos, enquanto os últimos não são senão abandonados pelas autoridades escolares. De maneira estranha, ninguém se lamenta em relação a essa prática. Aparentemente, sentem que é muito natural. Todos, envolvidos sentem que é natural. Os professores e os alunos desestimulados, desesperançosos, que acreditam que pronto, acabou o colegial, hoje segundo médio, segundo grau, ensino médio, acabou, não tem nada além depois, para ele, não tem sonhos, não tem aspirações maiores do que aquilo. É bem interessante esse trecho, porque ele fala da sociedade japonesa, que está anos-luz da nossa, imagine aqui no Brasil, A manifestação da visão errônea do povo de que o estudo é simplesmente inútil após obter-se um emprego é evidente de maneira especial entre as moças. Embora quase todos os estudantes evitem qualquer tipo de estudo após a graduação, as moças tendem a romper completamente conexões com atividades intelectuais após entrar na vida familiar como donas de casa. Para elas, a experiência escolar é um mero prelúdio para o casamento, uma vez que, para as mulheres, o casamento torna-se uma espécie de emprego. Sob esta ideia errônea, as mulheres não podem construir famílias ideais, não importa quão seriamente elas possam sonhar com isso. O primeiro degrau para uma reforma deve ocorrer nesta área. As moças, entretanto, são propensas a resistir, declarando que as donas de casa não podem encontrar tempo para dispensar a educação.
É verdade, suas vidas são extremamente ocupadas. As crianças são ativas nos jogos, os maridos estão absortos no trabalho. As donas de casa têm sobre si toda a responsabilidade do lar. Elas dão nascimento aos bebês, criam as crianças e aceitam a tarefa de todas as rotineiras obrigações domésticas. Quando ambos, o marido e a esposa, saem para o trabalho, multiplicam-se as atividades dela. Realmente, qualquer um de nós considera-se a mais ocupada das pessoas do mundo. Aos domingos estamos ainda mais ocupados do que nos dias da semana, tentando preencher ao máximo as poucas horas vagas. De fato, seria difícil encontrar algum tempo para o estudo. Aqui o presidente Kida diz que as mulheres não deveriam parar de estudar, né? Mas, de forma geral, na sociedade japonesa, nos anos 70, né, que ele escreveu esse livro, dava por fim aos estudos assim que se casava. Não muito diferente do que foi aqui no Brasil, nessa mesma década, e agora sim, né, que as coisas estão mais diferentes. Subtítulo: Criem tempo para cultivar a si mesmas. Observemos um dia na vida de uma dona de casa muito atarefada. Ela começa o dia muito cedo de manhã com o preparo da refeição matinal da família. Depois a limpeza, a lavagem de roupa, os cuidados com as crianças e as compras. Agora observemos esse dia atarefado de um outro ângulo. Quanto tempo, aproximadamente, uma dona de casa gasta batendo papo com as suas vizinhas? Quantas horas ela despende desfrutando um prolongado passeio para compras? Pode haver também tempo perdido antes de tirar a refeição matinal da mesa. Uma observação profunda revela que em 24 horas há muito tempo empregado futilmente. Quer dizer, dá tempo, né? Dá tempo para fazer um estudo, uma leitura, ou procurar um curso online. Quando uma mulher é pressionada pelo tempo em sua vida diária, ela está vivendo meramente da força do hábito. Nada dará frutos nesta condição de vida. Uma vida diária construtiva estabelecer-se-á somente se houver determinação para o desenvolvimento. O tempo não pode ser procurado, deve ser criado. Neste tempo criado, mulheres estudem, é o que eu peço. Um líder disse uma vez, reflita sobre sua vida diária. Não é que você não tenha tempo, mas antes você não tem tempo em sua mente. Você está, na realidade, sendo controlada pelas ocupações do dia. Concordo plenamente com essa declaração. O fato de não ter tempo significa que você provavelmente oferece resistência pensando da maneira harmoniosa. A imprudência induz todas as atividades a funcionarem em caos. Em outras palavras, se sua mente diz que você não tem tempo, então sua mente está rejeitando tempo para pensar, ler revistas ou jornais. Naturalmente, deve se esforçar no sentido de estabelecer condições na sociedade por meio das quais as mulheres possam estudar conforme a medida mais plena. As líderes dos movimentos feministas devem abrir os olhos a este ponto. Ao mesmo tempo que se preocupam com aulas de culinária, costura ou arranjos florais, deveriam dedicar-se ao desenvolvimento cultural, como, por exemplo, ao aprendizado de um idioma estrangeiro. Chegou-se a uma época em que a mulher deve ter uma perspectiva mais ampla, abrindo as janelas de sua mente para o mundo. Quanto à APM, Associação de Pais e Mestres, o empenho na educação da criança deve ser encorajado. Uma mulher, entretanto, deve tirar partido também desta oportunidade para desenvolver-se encorajando a APM a manter leituras culturais para os pais. Quando o apetite cultural de uma mulher cultivado através de ciclos de leitura é mais acentuado por cursos em uma universidade, florescerá uma vida familiar mais construtiva e cultural. O espírito de apreender deve ser desenvolvido por toda a vida. O assunto de cultura para mulheres contém muitos problemas que devem ser discutidos plenamente. Na época atual, quando se fala em cultura para mulheres, seu conteúdo resume-se em assuntos relativos ao casamento. Após o casamento, a cultura deveria ser ela negligenciada pelas mulheres?
A cultura não existe meramente para aulas de lazer, para matar tempo livre. A cultura das mulheres, hoje, no entanto, deve corresponder às demandas da nossa nova era, auxiliando-as a adquirir uma habilidade de que elas necessitam para viver na sociedade moderna, mesmo que sejam independentes. No momento presente, em certas áreas da sociedade, as mulheres vão à igreja aos domingos. Sem entrar em complicada discussão religiosa, gostaria de declarar que a igreja agora funciona para canalizar famílias a uma participação maior na sociedade. O encontro de pessoas é um treinamento social para as relações humanas. O povo japonês ainda carece de oportunidade para aprender mais sobre outros indivíduos e sobre a sociedade como um todo. No Japão, temos um lugar de encontro muito popular chamado Beira do Poço, que proporciona um ambiente acessível e apropriado para fazer contatos sociais. Embora se conheça que o conteúdo da maior parte das reuniões à beira do poço seja dado a difamações, críticas e boatos, elas certamente representam o mais dramático significado de estimular a conversação. Se as pessoas mudassem o tom de boato para assuntos culturais, sociedade e política, então o local tornar-se-ia mais democrático. Se a reunião entre as fofoqueiras fosse conduzida por mulheres conscientes de um futuro brilhante, a corrupção política no Japão seria eliminada, uma vez que a política é o reflexo da opinião pública. Valiosas opiniões expressas nas reuniões entre as fofoqueiras seriam um poder vigoroso para influenciar os políticos. Não é que está certo? Quanta conversa fora a gente joga falando mal dos outros ou falando futilidades que não acrescentam em nada, sendo que qualquer ocasião de juntar para bater um papo deveria ser aproveitado para trocar cultura, né? Para agregar valor à vida da outra pessoa. E assim o reflexo dessas reuniões descompromissadas seria em toda a sociedade e política, né? Tenham determinação e esperança na vida diária. A família é inseparável das circunstâncias da vida diária. Uma vez que as pessoas são capazes de controlar suas circunstâncias, as situações familiares podem ser transformadas através da aplicação da sabedoria. Recompor a mobília ou mudar um quadro na parede produzirá uma nova atmosfera, vívida e refrescante para a família. Não há necessidade de lamentar que não há quintal em sua casa. Você poderá ir a uma floricultura e comprar um pequeno vaso de flores, que adicionará colorido e encanto. Não há necessidade de viver numa suntuosa mansão para encontrar a vida ideal. Pode-se criar um lar agradável através de um vaso de plantas ou um quadro. Um amigo meu há muito tempo, um homem de grande conhecimento, que tem mais de 90 anos, é extremamente apaixonado em engenharia e arquitetônica. Não tendo a intenção de construir um imenso edifício nessa idade, fica insatisfeito e infeliz, a menos que possa ouvir o som do martelar. Em consequência, desfruta de um ambiente refrescante pela remodelação constante no seu lar. Mantendo vitalidade jovial, mesmo nessa idade, ele tem desta maneira concretizado, afinal, seu maior trabalho na vida. Há muitas pessoas cujas vidas terminaram em frustração por falta de sabedoria na vida. O ambiente de uma família confusa ao extremo está refletido nas desconfortáveis condições de vida, sombrias e desoladas, onde não pode crescer a semente da felicidade. Numa família deste tipo, a desleixada indiferença da dona de casa face às tarefas administrativas da família elimina qualquer esperança de felicidade para o seu lar. A felicidade familiar depende dos esforços do pai e da mãe. Em uma família onde a confusão resulta da permissão às crianças de fazerem o que bem entendem, a desculpa comumente usada pelos pais, as crianças são o centro de nossas vidas. É a prova de sua atitude desleixada. A responsabilidade de dirigir a vida familiar repousa nas mãos dos pais. A sabedoria na vida é o resultado de um plano diário. Uma vida diária sem plano definido é comparável a uma folha que flutua à mercê das ondas.
Nos dias tranquilos, nada parece acontecer. É só ocorrer uma tempestade, entretanto, e submerge sobre as ondas. As famílias infelizes não são com mais frequência encontradas nas chamadas áreas urbanas. Embora aparentemente mais civilizadas, mais do que nos distritos rurais, onde reina a simplicidade. Isso prova que é a sabedoria e não o conhecimento ou a sofisticação o mais importante aspecto de uma vida feliz. A dona de casa prudente que conduz o lar e suas atividades de maneira sistemática fará registros do orçamento familiar. Tal como uma nação que permite que suas finanças tornem-se desordenadas e sem controle, falirá. A família individual fará face a uma crise se a dona de casa não for exata na sua contabilidade familiar. O orçamento deve ser observado e balanceado com carinho, a fim de prevenir aborrecimentos financeiros que possam se tornar um peso, ameaçando seriamente a felicidade de uma família. Vivemos num mundo capitalista muito competitivo. Uma família lutando sob pesadas dívidas é infeliz. Neste mundo moderno em que a competição é intensa e em que cada dia contém um problema característico, o peso das dívidas pode ser trágico. Endividar-se mesmo para as despesas vitais deve ser evitado sob quaisquer circunstâncias. Um orçamento anual é desesperadamente necessário aos assalariados. Uma estrita discriminação entre rendimento e despesas de subsistência deve ser estabelecida pela família que possui empresa própria. A negligência desses detalhes que ameaçam a vida familiar é causada pela ausência total do bom senso. Ninguém deve negligenciar o orçamento familiar apenas porque a soma é comparativamente pequena. O fundamento de uma vida feliz é estabelecido por um extremo desejo de habituar-se a economizar, mesmo uma pequena porção, todos os meses. No passado, as economias eram acumuladas sacrificando-se até mesmo comidas e roupas, mas hoje a economia é mais razoável, harmonizando com os planos da vida diária. No outro dia, eu estava a bordo do trem expresso Tokaido com um grupo de turistas. Entre eles, vi um fazendeiro americano e sua esposa, ambos com aproximadamente 60 ou 70 anos de idade. Eles haviam trabalhado a vida toda para economizar dinheiro para uma viagem ao redor do mundo, e seu entusiasmo era encorajador de se ver. Sua viagem deve ter sido o resultado de um sábio plano diário. Estou certo de que eles tiveram também um plano firme para a sua retirada. Era através da sabedoria de vida que estavam desfrutando aquela felicidade. Até agora tenho escrito sobre muitas coisas, mas o que realmente desejo acentuar é isto: tenhamos mais determinação e esperança na nossa vida diária. Graças à determinação e à esperança, a sabedoria mostrará o caminho e, ao mesmo tempo, haverá sua aplicação. Uma vida familiar feliz existe exatamente onde estamos, não em algum lugar ou distante. Não será concretizada sem esforço. Deve ser conquistada através da energia vital com a cooperação de toda a família. A dona de casa e mãe segura é a chave da felicidade de sua família. Gostaria de pedir-lhes que sejam determinantes e esperançosos em relação ao futuro. A paz para o mundo inteiro virá somente quando toda e qualquer família individual tiver estabelecido uma vida brilhante, feliz e frutífera. É bem interessante porque quando eu me casei, né, que tive minha primeira filha, que nós decidimos que eu ficaria mãe em tempo integral, dona de casa, eu receava muito que um dia meu marido virasse para mim e falasse: poxa, a gente não comprou as coisas que queria, não teve a vida que queria, porque você não trabalhou, não teve sua renda, né? Uma renda a mais para somar. E então eu passei a administradora, fazer com que o salário salário que ele tinha desse para a gente guardar ainda para realizar os nossos planos, né? Os sonhos mesmo das coisas materiais que a gente queria ter. Porque não é exatamente o quanto se ganha, mas o quanto se guarda. Porque muita gente ganha muito dinheiro e torra todo o dinheiro, não vê nem aonde foi o dinheiro e não consegue conquistar bens materiais, né?
E na época, mesmo com um pouco, 2 salários mínimos, a gente ia guardando até conseguir comprar o apartamento e tudo. Depois, um pouco mais à frente, compramos a casa, alcançando todos os objetivos que a gente tinha se proposto, né? Apesar de ser exclusivamente com a renda dele. Bom, por hoje é só. Amanhã eu venho contar outro capítulo, tá bom? Até mais.